Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a aula número 4.1 do curso de Programação para Dispositivos Móveis. Nesta aula, nós iremos falar sobre dois projetos, um de barra progressiva e o outro de gravação de áudio. No primeiro projeto, nós iremos explorar os conceitos de como trabalhar com threads em aplicativos e no segundo, como trabalhar com permissões e gravar arquivo em disco. Nesse primeiro ponto, então, por favor, abra o Android Studio, crie um novo projeto com o nome de PRJ Android Threads e desenhe o aplicativo igual exatamente está mostrado aqui. Observe que para esse desenho é necessário que você respeite os IDs que estão sendo apresentados aqui nesse desenho, porque eles serão os IDs que serão utilizados na codificação posteriormente. Então, neste caso, nós temos, nós temos uma barra progressiva, ela é no formato horizontal, que foi colocada aqui na tela. O ID dela tem que estar respeitando exatamente o mesmo ID que foi definido na nossa apostila, tá? A mesma coisa se refere para o botão que está aqui embaixo, que tem que estar com o mesmo ID definido aqui para ele. Feito isso, você vai na codificação do desenho do layout da tela e vai acrescentar o evento onClick para esse botão. Então você vai copiar esse código e vai colar esse código aqui no botão, no evento onClick. Nesse momento, assim que você colar esse código, ele vai ficar marcado com uma linha vermelha. Isso vai acontecer porque o método ainda não foi definido. Então vamos defini-lo. Para isso, vá na Activity e copie e cole essa parte de código em amarelo que eu coloquei para vocês aqui. Então você vai copiar, colar, mas eu vou explicar para você o que você está fazendo aqui nesse ponto. Primeira coisa são os importes que nós necessitamos para esse aplicativo. Logo em seguida são os objetos e o método de execução de thread, que é aquele método que está associado com aquele evento do botão. Mas primeiramente vamos observar aqui o seguinte. Neste primeiro ponto, observem que eu fiz uma referência a 3 objetos, mas eu não instanciei esses objetos. Perceba que existe uma diferença entre instância e referência de objetos. Observe esse código aqui. Antes do igual, eu tenho uma referência de um objeto. Depois do igual, eu tenho a instância de um objeto. Quando eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, eu estou dizendo para o sistema operacional que sistema operacional, reserva para mim um espaço de memória, dê o nome desse espaço de memória de handler e logo em seguida atribua a ele um novo objeto do tipo handler. Quando eu faço apenas isso, eu estou simplesmente pedindo para o sistema operacional reservar um espaço de memória e depois eu faço a instância dele. Por que nós fazemos isso em Android? Essa é uma boa prática de programação. Nós fazemos isso por conta do seguinte: quando o seu aplicativo for ser executado no celular, a primeira coisa que o Android faz é carregar a main activity. Dentro da main activity, a primeira coisa que ele faz dentro dela é executar o método onCreate. Então o que nós temos aqui? Dentro do método onCreate, nós temos duas linhas de execução, em que essas duas linhas basicamente desenham os elementos, os componentes na tela e fazem esses componentes ganharem vida. Então a primeira coisa que nós fazemos quando executamos um aplicativo em Android é chamar o método onCreate, e o método onCreate é que faz a instanciação dos elementos na tela do seu aplicativo. Uma vez que a instanciação desses objetos já está pronta, eu posso fazer referência da instância às referências que foram criadas anteriormente. Ou seja, se eu tentar fazer isso daqui, eu vou remover, vou dar um Ctrl X e vou dar um Ctrl V. Se eu tentar instanciar esse objeto antes dele ter sido criado na tela, vai acontecer um erro no tempo de execução, porque ele vai tentar instanciar um objeto que ainda não foi criado. Então, uma boa prática de programação é, primeiramente, referencia os espaços de memória que você precisa, deixa o Android desenhar os elementos na tela, instanciar esses elementos e depois simplesmente faça uma referência a esses objetos, chamando eles pelos IDs que estão associados com ele, igual nós fizemos aqui, Progress Bar e Start Button. Feito isso, nós temos então a instância desses elementos na tela, eles estão referenciados para que nós possamos utilizar esses elementos aqui. Opa, vou fechar aqui.
para que eu possa referenciá-los aqui. O método executa thread nada mais é do que uma thread que vai ser executada pelo meu aplicativo. Essa thread ela é executada a partir da interface Runable. Esta interface Runable, o que ela faz? Dentro dela eu defino um for começando de 1 e variando até 100. Esse for variando de 1 até 100 é o limite inferior e o limite superior da minha barra progressiva. Aqui é o número 1 e aqui é o número 100. Eu simplesmente faço um for acrescentando de 1 e 1 e executando ele a cada 1/10 de segundo. Então ele vai executar este meu aplicativo no período de 1/10 de segundo para cada um desses i que serem alimentados aqui dentro. Vou executar o meu aplicativo, vocês verão que ele irá aparecer aqui na tela. Ele está instalando o aplicativo. Só um minuto. Ele vai carregar. Apareceu. Vou clicar no botão iniciar. Dei um clique no botão iniciar. Perceba que ele está crescendo a barra progressiva até um pouco rápido. Por quê? Porque eu defini aquele tempo de 1/10 de segundo, que é o tempo da thread que ela vai dormir e vai executar novamente. Se eu quiser tornar isso um pouco mais lento, por exemplo, eu vou colocar a cada meio milésimo de segundo. Coloquei para 500, vou parar, vou executar ele novamente. Vocês vão ver que ele vai executar agora um pouco mais lento do que a forma anterior. Um minutinho que ele está executando, vou dar um clique no botão iniciar. E você vai ver que agora ele vai um pouco mais lento, porque eu aumentei o tempo de intervalo que esse for vai executar de 1 até 100. Então ele começou em 1, foi a cada meio segundo acrescentando cada um desses itens aqui manualmente e respeitando este período que você está vendo aqui. Bom, eu coloquei esse período de tempo aqui, mas você poderia ter colocado aqui, por exemplo, o resultado de um download de um arquivo, ou a gravação de um arquivo em disco, ou alguma outra coisa que você queira. Então você troca, simplesmente entra aqui no código, troca isso aqui por aquilo que você quer que aconteça de carregamento no seu aplicativo. Com isso nós terminamos a primeira parte da apostila e vamos agora para a segunda parte, que é o projeto de gravação de áudio. Neste projeto de gravação de áudio, você deve criar um novo projeto no Android Studio com o nome de PRJ Gravar Áudio, e logo em seguida você vai fazer o desenho desses dois botões. Eu recomendo que você remova na tela o Hello World que ele cria automaticamente, copie essa parte em amarelo e cole no seu Android Studio. Então o resultado que nós vamos ter será esse aplicativo que está aqui com estes dois botões de iniciar gravação e finalizar a gravação. Observando o código dele, nós vemos que para iniciar a gravação, o evento onClick ele chama o iniciar gravação áudio e o evento do botão finalizar gravação ele chama o terminar gravação de áudio. Nesse momento da apostila, provavelmente essas duas linhas devem estar marcadas de vermelho, porque nós ainda não construímos esse método. Assim que a gente construir esse método, ele vai aparecer para você. Segunda coisa que você deve fazer é solicitar permissão ao usuário para poder gravar o áudio. Como esse nosso projeto nós estamos gravando o áudio e o resultado dele nós precisamos gravar o arquivo em disco, nós precisamos de três permissões. Permissão número 1, para poder utilizar o microfone do áudio, que é esta permissão que está aqui. Permissão número 2, para poder gravar e para poder ler o cartão de memória que existe no aparelho celular. O que você vai fazer? Você vai copiar essas duas permissões e logo em seguida você irá gravar essas duas permissões no manifesto do seu aplicativo, do Android. Essas permissões você vai gravar logo depois da tag application, ela irá aparecer aqui na sequência. Gravou essas permissões, agora a gente vai para a codificação. Repito a mesma coisa, você pode copiar e colar a parte que eu coloquei em amarelo e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Observe o seguinte, no nosso código nós iremos utilizar uma classe chamada Media Recorder. Essa classe Media Recorder é que é responsável por poder fazer a gravação do arquivo de áudio em disco. Tá? Ela é responsável por dar o play, o stop, pause da gravação do áudio. Logo embaixo nós precisamos definir um path.
que é o caminho de onde vai ser gravado esse arquivo. Então eu pego o diretório corrente da raiz do seu cartão de memória e logo em seguida eu coloco /arquivo áudio, eu peço para ele criar essa pasta e logo em seguida que ele cria essa pasta, ele define, deixa eu fechar aqui, deu mau contato no meu celular, ele define um arquivo 3GP, esse arquivo 3GP é o arquivo de áudio que nós vamos gravar. Feito isso, no método onCreate, ele desenha para mim a tela, com todas as informações dele, e aí eu preciso fazer algumas verificações antes de começar a gravação do áudio. A primeira verificação que eu preciso fazer é se o estado do cartão de memória está disponível para gravação de arquivo de áudio. Então eu recupero o estado do cartão de memória, verifico se ele está montado. Caso ele não esteja montado, eu lanço uma exceção e interrompo a execução do meu aplicativo. Caso ele esteja montado, o cartão de memória esteja disponível para gravação, eu crio aquele diretório caso ele não exista. Quem que é esse diretório? É o arquivo de áudio e é onde eu vou gravar o meu arquivo 3GP. Se você estiver executando ele pela segunda vez, ele vai ignorar esse if e vai partir para a execução do aplicativo propriamente dito. Por fim, nessa nova versão do Android, nós precisamos perguntar para o usuário se ele deseja, se ele permite a gravação do áudio e a escrita do arquivo em disco. Nas versões mais antigas do Android, geralmente isso era feito na hora da instalação do aplicativo. Hoje em dia, isso é feito no momento em que você utiliza os recursos. Então, nesse caso, eu já coloquei aqui no evento onCreate, que na hora que o usuário abrir o aplicativo, já vai perguntar para ele se ele autoriza a gravação de áudio. Se ele autorizar a gravação de áudio, o que nós iremos fazer? Setar o microfone como sendo o dispositivo de gravação de áudio, o formato de saída como sendo 3GP, que é esse formato que vocês estão vendo aqui em cima, esse 3GP que está aqui, e o codec de gravação vai ser o codec AMR_NB. Feito isso, o usuário está pronto para clicar no botão de iniciar a gravação e no botão de finalizar a gravação. Quando ele clicar no botão de iniciar a gravação, ele vai chamar este método que está aqui. O que ele faz? Primeiramente, ele chama a classe Recorder, que é aquele objeto Recorder que veio da classe Media Recorder, que prepara o dispositivo de hardware para iniciar a gravação e logo em seguida ele dá um start e inicia a gravação do áudio. Quando o usuário clicar no botão de finalizar a gravação, ele vai chamar o Recorder para poder parar a gravação e liberar o microfone para que outro aplicativo possa utilizá-lo. Vamos ver ele na execução. Vou dar um clique no botão Run. Vou aparecer ele aqui, ele já carregou no meu celular. Quando eu clicar no botão iniciar gravação, ele vai iniciar a gravação do áudio. Nesse momento ele está gravando o áudio que eu estou dizendo nesse momento. E vou clicar no botão finalizar gravação. Finalizou a gravação, se nós viermos aqui no gerenciador de arquivos do nosso celular, nós iremos encontrar uma pasta chamada arquivo áudio e dentro dela vai estar o arquivo 3GP. Bom, então, na aula de hoje, nós vimos como trabalhar com thread, disparando uma thread que faz a execução de uma barra progressiva, e nós vimos também como trabalhar com permissões dentro dos arquivos dos projetos em Android, e neste caso nós utilizamos essas permissões para acessar o microfone do dispositivo e para poder fazer gravação no cartão de memória do dispositivo. Recomendo que vocês repitam esses passos e ao final faça esse exercício que está disponível aqui. Nesse aplicativo do celular, você deve acrescentar uma caixa de texto para que a pessoa possa digitar o nome do arquivo que ela quer que a gravação seja feita. Ou seja, se nós pegarmos o nosso aplicativo, está vendo que eu estou definindo aqui manualmente no código o nome do arquivo? Eu gostaria que vocês colocassem uma caixa de texto aqui, onde ele vai digitar o nome do arquivo que ele quer, e esse nome de arquivo vai ser concatenado neste ponto que está aqui. Mantenha a extensão 3GP. Número 2. Altere os estados do botão para, quando eu for começar a gravação, habilite o botão 1 e desabilite o botão 2. Durante a gravação,
desabilite o botão 1 e habilite o número 2 e coloque uma mensagem na tela dizendo gravando. Após a gravação, botão 1 desabilitado e botão 2 desabilitado e coloque uma mensagem na tela, gravação realizada e o nome do arquivo .3gp. Para facilitar a resolução desse exercício, dá uma olhada neste código que está aqui. Este código ele mostra como habilitar um botão e desabilitar um botão. A ideia vai ser a seguinte: quando eu clicar no botão iniciar gravação, ele vai desabilitar o botão iniciar gravação e vai habilitar o botão finalizar gravação. Quando eu clicar no botão finalizar a gravação, ele desabilita os dois e joga uma mensagem na tela dizendo que finalizou a execução do aplicativo. Bons estudos a todos e não se esqueçam de entregar essa atividade, esse exercício número 6, no Moodle, de acordo com a disponibilidade do arquivo que tiver lá.